Estamos aqui mais uma vez, começando a última semana da imersão em Mielo. A convidada de hoje é a Sandra, ela é neuropsicóloga e a gente vai abordar hoje a questão da autoestima e da autopercepção da pessoa com deficiência, que é um tema que eu sei que pega para bastante gente, independente da idade. E a gente vai abordar justamente essa questão de como é importante você construir essa autopercepção, que é tudo bem você não ser uma pessoa típica desde a infância. E a gente também vai falar sobre a questão dos déficits de atenção que podem acontecer por conta das lesões causadas no sistema nervoso central, que é a origem da mielo. E a gente vai conversar com a Sandra sobre isso. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, Sandra, que já está aí. Mara, Rafael, Rosa, Thaís, Luca tá aí, Maria José, minha parceira nessa jornada de imersão tá aí também. Júlia, Daniel, Físio Jéssica Ponte, Ediane. Eu vou já puxar a Sandra para cá. Só lembrando que a Sandra, como eu disse, ela é neuropsicóloga, doutora em psicologia social pela PUC aqui de São Paulo. Ela tem 34 anos de atuação no ambulatório, no departamento lá de reabilitação de pessoas com deficiência do Hospital das Clínicas. Então ela tem uma grande experiência, uma enorme experiência nessa questão do psicológico, né, de pessoas com deficiência. E ela é mais um grande nome que vem aqui para acrescentar na imersão, para trocar ideia e trazer muita informação para a gente sair daqui aprendendo bastante coisas e refletindo bastante também sobre esse ponto que é importante para todo mundo. Vou colocá-la aqui já. Já chamei. Pode entrar, vamos tentar mais uma vez. Tenta de novo. Tem. Oi, Sandra. Agora é para ficar, Agora né, vai. Renan? Agora vai. Super obrigada. Eu acho que eu vou repetir, então, que eu comecei falando antes de cair. Eu fico muito feliz de estar aqui. O Renan sempre, né? Ele foi conversar com os meus alunos do NEPO, foi um sucesso. Até hoje as pessoas comentam o quanto que gostaram, né, de toda a atuação. Muitas pessoas não conhecem ou conhecem só de livros a questão da mielomeningocele, né? Então é assim uma possibilidade imensa da gente poder trazer várias questões aí para podermos conversar. E aí já, né, fazendo esse link com a história que você gostou tanto, que é o Bem-vindo à Holanda, que é a história de uma pessoa que a vida inteira planejou ir para a Itália, arrumou a mala, entrou no avião para ir para a Itália e o avião foi para a Holanda. E aí, como assim Holanda? Aquele impacto, aquele susto, aquela revolta inicial, e a pessoa percebe que se ela ficar chorando, não conhecer a Itália, ela não vai aproveitar as belezas da Holanda. E é essa analogia feita com a questão de ter um filho que nasce com uma deficiência, diferente daquilo que se imagina quando você planeja, ou mesmo que não planeje ter um filho, mas gesta essa criança, e aí as questões, né, a situação sai do controle. Então, quando você pede para que eu fale de autoestima, Renan, eu acho legal a gente pensar que a autoestima não é algo dado, a gente não nasce com autoestima. Exatamente. A autoestima é algo que a gente constitui ao longo da nossa vida e transita por várias fases, né? Se a gente lembrar um pouquinho como a gente era como criança, os dramas da adolescência, e às vezes até hoje, o quanto tem pessoas que não se dão bem com a própria aparência. Existem, se você fizer uma série de perguntas. Quem está feliz com o próprio corpo, numa sala de 100, talvez uma ou duas levantem a mão, ou porque acha que tem uma barriguinha a mais, porque está gordo, porque está velho, porque tem o nariz assim, assado. Então, essa insatisfação com o corpo mexe com a autoestima de todas as pessoas. Então, como é que a gente pode pensar se nasceu agora, né, uma criança com a mielomeningocele? A primeira coisa, eu acho, que é
essa questão da mãe, do pai, do cuidador, das pessoas que vão criar essa criança. Muitas vezes a avó, né, o avô, tios também estão muito próximos e são muito participantes nessa Sim. constituição dessa pessoa que veio ao mundo. Então, se a gente entende que a mielomeningocele, ela é um acidente de percurso e que isso é possível de acontecer na vida das pessoas e que não necessariamente é uma grande tragédia, as coisas começam a ficar mais fáceis no relacionamento com essa criança. Agora, é claro que essa mãe tem o direito de impactar. Como assim eu não estou na Itália? Que é a história da Bem-vinda à Holanda. Assim, como assim meu filho tem meningocele? É um susto, é um medo que precisa ser legitimado, é um sofrimento, muitas vezes, por conta de cirurgias que essa criança tem que fazer. Né? O filho idealizado não vai ser daquele jeito, vai ser diferente, porque nenhum filho é do jeito que a gente espera, ele sempre será diferente, mas existe aí uma situação principalmente de susto e de medo. Então, para uma criança ter uma boa autoestima, antes de mais nada, nós precisamos tratar da autoestima desses pais. Sim. Que eles não se sintam pais inferiores aos outros pais, porque eles têm uma criança que tem uma diferença das outras, porque vai ter outro caminho a ser seguido, outras condições. Por que eu estou falando isso, Renan? Porque é isso, 35 anos trabalhando nessa área, às vezes eu vejo essa questão de que algumas mães se culpam, que elas acham que elas fizeram alguma coisa errada. Sim. E isso interfere ali, né, nessa relação com a criança e nessa constituição da autoestima. Então, eu não estou culpando as mães que se culpam, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que, mais do que ninguém, essas mães merecem um apoio, uma continência para seguir todo esse caminho e aí conseguirem trabalhar, né, com essa criança com uma certa naturalidade. É verdade, essa criança é diferente, como é verdade que eu posso ter um filho de cabelo preto e outro de cabelo loiro. São diferenças que vão acontecendo. Então, ela tem essas diferenças que são peculiares dessa criança que nasceu. E se isso for visto assim, ufa, aconteceu, mas um pouco mais natural, a criança vai também se criando e se constituindo com essa naturalidade. Acho que essa questão da naturalidade que é importante você incutir na criança e na própria mãe, como você está falando, desde criança, desde sempre, desde que a deficiência se instala na casa, vamos dizer assim, porque realmente você já normaliza a questão da deficiência, você não trata a deficiência, ou qualquer que seja ela, como um ET, vamos dizer assim, né? É importante você realmente tentar, né? Óbvio que nem sempre é fácil, nem sempre é natural, mas tentar realmente tirar um pouco o peso da deficiência, porque é o que a gente estava falando. Quem usa óculos pode sofrer porque usa óculos, quem tem um pouco mais de peso, um pouco menos de peso, pode ser uma questão que isso pegue para ela. Então a deficiência é uma dessas outras coisas também que pode pegar para a pessoa, né? Exatamente. Ninguém é perfeito, como a gente estava dizendo. É só começar a entender que essa criança ela não é inferior, ela não é menos, ela não é pior do que nenhuma outra criança. Né? Que ela tem tudo para ir bem, para dar certo, para ser feliz. Claro que com necessidades e tratamentos diferentes. Sim. Não é? A gente não pode negar assim, não, o deficiente é uma pessoa como qualquer outra, porque ele tem necessidades diferentes. E se essas necessidades não forem supridas, as coisas não andam. Até pelo contrário, pode até correr riscos, não é verdade? Então, essas necessidades, exatamente, essas necessidades precisam ser equidade. Ela não tem nada menos do que nenhuma outra criança da mesma idade que ela. Acho que essa questão é muito importante, né? Sim, bem colocado. E já que a gente está falando dessa questão de
de como lidar e tal. O que os pais podem ou devem observar nos filhos com mielo ou com qualquer deficiência que seja, principalmente nos primeiros anos de escola, relacionado ao desenvolvimento neuropsicomotor? Eu acho que a primeira coisa é realmente, quanto mais sincero, quanto mais verdade a gente fala, melhor é. Então, assim, a criança pode começar a trazer ali questões de por que ela está numa cadeira de rodas e a outra criança não está, por que ela tem que ir tanto ao médico e as outras crianças podem brincar na rua. Eu acho que isso precisa ser explicado para a criança, com toda sinceridade. Olha, você nasceu com uma situação diferente aqui, pode ser feito desenho, pegar os bonequinhos, fazer o desenho, mostrar para a criança o que ela tem, para ela começar a ter ali uma compreensão cognitiva daquilo. E que quanto mais é dito para ela, com todas as letras, com toda a sinceridade, que ela tem sim algumas diferenças e que ela pode lidar com isso muito bem, fica mais fácil, né? E aí, eu acho que assim, o bullying, todo mundo, alguém já tentou fazer bullying. Todos nós, alguém já tentou fazer bullying com a gente. O por um bullying motivo ou por pega, outro, né? por um motivo ou por outro. E o bullying pega naquela pessoa que está fragilizada. A que não está fragilizada, o bullying não pega, né? Não vira bullying. Vira uma tiração de sarro, vira uma tentativa, vira uma brincadeira, né? Porque você faz uma brincadeira, a pessoa rebate com outra brincadeira, não sei o quê, e pronto. Né? Então, a gente acaba lidando com essas situações. Eu lembro de um paciente meu que não tinha uma perna, e aí todo mundo perguntava um monte de coisa, e aí ele criou uma história, que o jacaré tinha comido a perna dele, não sei o que, e ele morria de rir com essa história. Entendeu? Ele achava muito engraçado, ele contava e fazia toda uma coisa. Ele ria, né? Porque todo mundo na rua perguntava para ele por que ele não tinha uma perna. E as outras crianças perguntam, você não tem perna? Por que você não tem perna? E aí foi um jeito lúdico que ele inventou. Então, existem as próprias formas. Mas eu acho que se essa criança ela for respondida, ela souber tranquilamente que ela tem mesmo algumas diferenças, que ela tem uma situação diferente, ela poder até explicar, se alguém perguntar, por que você está na cadeira de rodas? Porque aconteceu isso, ela corre menos riscos de sofrer bullying, porque ela não estará tão fragilizada. Sim. E caso ela sofra bullying, ela precisa ter a confiança de falar, sabe, para os pais, ou de falar para um professor, olha, estão fazendo coisas comigo que eu não gosto, que me magoam, que me entristece. Ela precisa ter essa força de contar. Porque o que é o grande problema do bullying, né, Renan, é que a maioria das crianças, elas sofrem caladas. Exatamente. Elas não contam o que se passa com elas. E comigo foi assim, com vários outros adultos que eu já conversei e falaram a mesma coisa. Fiquei 3 dias quieto, não fui para a escola, ou me isolei realmente, não falava com ninguém. Então, tem isso mesmo, né? Eu não quis trazer isso para minha mãe não ficar mais triste. Eu quis proteger a minha mãe. Então, eu acho que é isso, porque assim, eu tive filhos também. Quando nascem os filhos da gente, naturalmente a gente já fica fragilizada. Independente de ter uma deficiência, de ter um problema, algumas mulheres podem ter a depressão pós-parto, que é uma situação biológica, porque assim, você tem um rio correndo, cai um paredão, aquele hormônio para e tem que ir daquela parede em diante e ter outro hormônio. Então, acha fisiológico para aguentar tudo isso. Exatamente. Então, pode vir, né, naturalmente, uma depressão pós-parto. Então, já fica muito fragilizada. Então, se às vezes essa mulher não recebe o cuidado, o apoio também que ela precisa, a própria criança vai querer proteger essa mãe conforme ela vai crescendo, sabe? Sim. E essa mãe precisa ser muito bem cuidada, porque ela é muito exigida. Então, eu já tive muitas mães que falam assim, né? Chega assim e fala assim, agora a sua vida acabou, porque você vai se dedicar e cuidar desse anjinho.
Primeiro que a vida da mulher não acabou, ela continua sendo uma mulher com falhas, com desejos, com problemas, com limitações, com Uhum. potências, né? Sim. E aquela criança que nasceu não é um anjinho, né, gente? É uma criança como qualquer outra Exatamente. criança. Então, até esse tipo de proteção a gente precisa dar para essa mãe, ajudá-la a se fortalecer, porque daí a criança também sente que pode contar com a mãe ou pode contar com a avó. É. Às vezes não quer contar para a mãe, mas ela tem muita confiança no avô, tem muita confiança na avó. Então, é isso, né? Uhum. Esses vínculos que a criança possa contar que ela está sofrendo algum tipo de bullying, de maus tratos ou de discriminação. Eu Sim. lembro de um paciente que eu tinha, cadeirante, que teve aula de educação sexual na escola, e eles fizeram a aula em cima, em escada, ele não tinha como subir. Deixaram Uhum. essa criança sozinha no pátio. E aí, que a mãe descobriu, o que, que a mãe fez? Falou assim, vou contar para a psicóloga, vou contar para a psicóloga dele, entendeu? E aí a escola, não, olha só, eu nem cheguei aí lá, só falar que eu ia lá, então ela morreu de medo. Mas eu fui, sabe? A gente precisa ir assim, o que, que é isso? O que, que Uhum. custa descer a sala de aula e fazer aquela aula, aquela palestra embaixo para a criança Uhum. poder participar? Isso é uma discriminação que as pessoas fingem que não percebem. Exatamente. Né? Então, estou dizendo assim, o menino está na cadeira de rodas, ele não precisa ter aula de educação sexual, Claro que sim. né? Porque, então, por exemplo, uma criança com mielomeningocele não vai ter vida sexual? Por que não? Quem falou Exatamente. isso? Né? É uma Exatamente. pessoa com todos os direitos, igual às outras, não é? Sim. Então a gente tem que lutar por isso desde pequenininho, né? Exatamente. Exatamente. Até só puxando um ponto que você falou dessa questão de dar o suporte também, a importância também da rede de apoio, né? Dessa mãe ou desse pai, óbvio, mas ter a importância também dessa rede de apoio de fato para dar força para essa pessoa entender que ela não está sozinha, que ela tem quem ajudá-la, que ela pode abrir, pode dividir o peso, vamos dizer assim, não que seja um peso, mas dividir um pouco as funções, vamos dizer A assim, gente tem com. que dividir a vida da gente o tempo inteiro. Porque adversidades e perrengues, todos nós passamos. Então, a gente sempre fala que criar uma criança é um ser, ter um novo ser para esse mundo, é uma tarefa muito árdua. Ninguém faz sozinho. É, Ninguém, isso é uma ilusão. A gente tem que ter a ajuda dos avós, dos tios, de uma é, babá, né, dos vizinhos, dos professores. E por isso que essa comunicação aberta e sincera é importante. Porque uhum, às vezes eu posso estar magoada, sensível e me ofender com alguma coisa, e a outra pessoa nem percebeu. E uhum, eu falo, ó, exatamente. cara, não fala mais do meu filho, não chama meu filho mais de anjinho, entendeu? Porque isso daí não é verdade, eu não gosto, eu não sei o que, não sei o que. A outra fala, a outra pessoa pode se desculpar, parar de fazer. Então, falar, né, aquilo que acontece, o que a gente sente, é sempre muito importante. Sim, Né? sim, sim, sem dúvida. E aproveitando uma outra pergunta que aqui, você até já deu respondeu. Mas uma pergunta que veio aqui pra gente foi, como lidar com o bullying na questão das fraldas, por exemplo, da sonda, da dificuldade motora, e como criar filhos psicologicamente fortes para enfrentar isso. Então, acho que só retomando a questão de naturalizar desde pequeno, né? E você explicar Você, desde. assim, olha, talvez você vá usar fralda por mais tempo, talvez você vá usar fralda para sempre em algumas situações que possa acontecer algum acidente. Então, ainda bem, né, que hoje em dia existem fraldas que são iguais à cueca, são fraldas iguais à calcinha, que você não vai ter assim, né, não vai fazer aquela coisa, olha que legal. E ainda bem que existe fralda para sua roupa não ficar suja. Eu acho que assim, tem o outro lado também que a gente precisa ver, porque ainda bem que existe fralda, né? Porque eu sou do tempo, né, que era fralda de pano. Era muito mais
difícil, entendeu? Então, a gente precisa ter essa questão de que, olha, é assim, você vai usar isso por mais tempo, ou talvez você vá usar isso sempre em algumas situações que você se sinta mais confortável para isso, para não ter escapes, para não ter problemas. Aí, se alguém começar a tirar sarro de você, Joãozinho tem 10 anos e usa fralda. Joãozinho, você vai falar assim, uso. E daí? E daí? Entendeu? Porque daí isso corta o rebolado do outro. Agora, se o Joãozinho chorar, não querer ficar 3 dias sem ir para a escola, que nem você está falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele sai perdendo. E essa questão da deficiência, sabe, Renan? A gente vê isso acontece assim, às vezes você tem um adulto que tem uma vida super, super ativo, isso e aquilo, sofre um acidente, tem uma lesão medular. Ele tem os mesmos, ele passa pelos mesmos perrengues emocionais que uma criança que nasce com mielo. Entendeu? Tem vergonha, não quer sair, fica depressivo, uma série de situações. Então, eu sempre falo para os pacientes, o pessoal vai te olhar na rua, porque você está numa cadeira de rodas? Vai. Não adianta a gente mentir. Uma criança vai apontar uma outra criança numa cadeira de rodas? Vai. Não adianta a gente fingir que não vai. Só que todo mundo vira a esquina, ninguém mais lembra que a pessoa da cadeira de rodas existe. Então, quem vai deixar de aprender na escola, quem vai deixar de ir na festinha, quem vai deixar de se divertir, quem vai deixar de se fortalecer nas situações, é quem se esconde. Sim, exatamente, né? exatamente. Então, a gente tem que aprender a lidar, talvez, um pouquinho, não ligar tanto para as pessoas, assim, nesse sentido. Eu tive a minha professora, minha orientadora, ela faleceu agora no Dia dos Pais, eu falo que eu fiquei órfã, a Cecília Maria de Faria, ela era que nem um farol, assim, para mim. E ela tem um filho com síndrome de Down. E aí ela dizia assim para mim, ai, meu Dalzinho, que ela, quando ele era pequeno, ela falava assim, vem cá, Dalzinho da mamãe, cadê meu mongoloide? Cadê o meu deficiente? Cadê? Aí as pessoas ouvem e falam, que horror. Ela falava, não, eu vou falando isso para dessensibilizá-lo. Porque se ele estiver andando na rua e uma outra criança virar e falar assim, mãe, aquela criança é mongoloide, a mãe fala, né? Ele não vai sofrer, ele vai falar assim, sou, entendeu? Sou, e daí? Sabe? Bem isso, assim, uso fralda, e daí? Né? Então, eu acho que eu aprendi muito com ela, sabe? Essas situações dela ir tirando a questão da agressividade e da dor da palavra em relação ao filho dela. Isso foi um aprendizado incrível. Incrível mesmo. Você inverte totalmente a situação, né? É um jeito muito inteligente de você lidar com isso. E você preparar para a criança que, assim, vão falar? Gente, é claro que vai falar, né? Ai, não pode falar que é aleijado. A gente pode não falar, a gente sabe que é um termo errado, mas, infelizmente, em algum lugar ela será chamada de aleijado. Ou não, Renan? Sim, total. Você até me lembrou uma situação agora que eu estava é uma outra história que eu não falei ainda, mas tipo, eu lembro de dia, eu era adolescente, tipo, tinha recém feito 18 anos, talvez, tipo, eu tinha cabelo compridão, né? Então, estava indo para a faculdade, tinha uma menininha no metrô apontando para mim. Tipo, ela aponta para você se você tem um cabelo comprido, mas então a questão da diferença que as pessoas não estão acostumadas. Então, para mim, era uma coisa normal ter cabelo comprido. Então, para uma outra pessoa que use cadeira de rodas ou que use fralda, como eu também, então é uma questão de normalizar mesmo. Óbvio, como eu era menor, quando eu era menor, a questão da fralda pesava muito para mim. Hoje, já não faz diferença. Exatamente. Até aproveitando o gancho aqui, Luca, a gente já chega na adolescência, cara. Aguenta aí que a gente já vai chegar nela. Que a gente sabe que é uma fasezinha complicada, a gente já vai chegar aí. Vamos lá. Só continuando na parte da infância, Sandra, o acompanhamento psicológico é recomendado a partir de ter uma idade, uma fase que seja recomendado, ou vai da criança demonstrar, ou do adolescente, como a gente estava falando,
agora demonstrar esse interesse, essa necessidade, talvez, de um acompanhamento psicológico? Eu acho que o acompanhamento psicológico precisa começar com os pais quando a criança nasce. Tá? Eu tive já a bênção de atender crianças com mães com 20 dias, que a criança tinha 20 dias de vida. Isso faz toda a diferença. Ou, às vezes, tem mães que já começam a ser acompanhadas ainda no período gestacional, né? Justamente, né, o casal acompanhado no período gestacional, justamente para a gente poder trabalhar com essas questões. Porque a gente sabe que o estresse da mãe, ainda no período intrauterino, traz algumas mudanças neurológicas nessa criança. Então, se a gente puder ajudar essa mãe a lidar com esse estresse, com essa depressão, então você vê que não é nem a criança, né? Eu já estou com a mãe ainda com a criança dentro da barriga, no ventre. Nossa, isso é profilático, sabe? Isso é preventivo dessas questões todas. Então, eu acho que sempre assim, essa questão das orientações, da ajuda ao longo do desenvolvimento, elas são cíclicas e são importantes. Talvez tem épocas que não precisa tanto, tem épocas que vai precisar mais, mas assim, né, eu que sou psicoterapeuta, psicoterapia é importante a vida inteira, então vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas eu acho que tem épocas que precisa mais e tem épocas que precisa menos. Mas eu acho que, assim, quem faz um ultrassom, ou a criança acabou de nascer, e essa mãe tem uma criança com mielomeningocele, essa mãe receber o apoio o quanto antes, vai facilitar muito todo o percurso aí pela frente, sabe? Até, Renan, como você tão bem viu no seu livro, né, que é uma maravilha, o quanto que essas mães se cansam, né? Porque são jornadas, às vezes, de cirurgias e tratamentos. Então, além, elas tendo um apoio emocional, às vezes elas se sentem legitimadas a falar, escuta aqui, vem aqui, me ajuda, divide comigo, não estou dando mais conta sozinha. Ou, olha, hoje alguém fica aqui, não sei o que, porque eu vou ter meu dia de rainha, eu vou na cabeleireira, vou pintar a unha, vou fazer meu pé e vou arrumar meu cabelo, meu dia de rainha. Porque senão elas se perdem enquanto pessoas. Elas viram só a mãe de uma criança que tem um problema, né, que tem uma deficiência. Então, é muito importante esse apoio, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E como identificar a necessidade que o filho pode, como eu estava falando agora, como que o filho pode dar um sinal que ele precisa de um acompanhamento psicológico, de terapia para... São várias as questões, né? A gente fala de alguns extremos. Uma criança que chora muito, que está sempre muito irritada, que tem muito pesadelo, que tem... Voltei. Voltou. Ai, que bom. Né? Uma criança que tem medo de ficar sozinha, uma criança que briga, que é muito violenta, que não aceita carinho, isso pode demonstrar que ela está em sofrimento. Então, a terapia vai ajudá-la a legitimar, a falar, a expressar o que ela sente, colocar em palavras, ou pelas brincadeiras e pelos lúdicos. Mas o contrário, Renan, diferentemente do que todo mundo pensa, o que mais me assusta, o que mais me preocupa é uma criança muito boazinha. Uma criança muito boazinha, uma criança quietinha, uma criança que fala que tá bom para tudo, uma criança que fica lá no cantinho, que quase ninguém nem vê que ela tá lá. Essa criança pode estar num sofrimento interno absurdo e correr até riscos aí de saúde mental. Então, aquela criança que grita, que esperneia, não sei o quê, todo mundo leva para o psicólogo, porque ninguém aguenta, né? Mas a criança quieta, ela é muito preocupante também. A gente precisa ficar, olha, muito de olho também, né? Bem Então, ligado, eu acho que realmente. é isso.
Tá. verificar essas questões, verificar como é que ela se expressa, o que que ela escreve, o que que ela desenha, se ela começa também a ter dificuldades no processo de alfabetização ou outras dificuldades na escola, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial, saber se ela Uhum. tem um problema de aprendizado, se ela tem um problema de atenção, se ela tem alguma, ou se é uma questão emocional que esteja dificultando o aprendizado dela. Certo. Entendi. E chegando na pergunta do Luca que ele mandou aí, que ele tá com 15 anos, tem Mielo também. Oi, Luciana. Como trabalhar essa questão da autoestima não, da independência, da autonomia de quem tem alguma deficiência, né? Como que manejar essa questão internamente com a gente mesmo, sabe? Obviamente, a terapia ajuda bastante. Façam terapia, terapia salva vidas. Mas queria que você Verdade, falasse com certeza. queria que você falasse um pouquinho dessa questão da autonomia e da independência, o quanto isso é importante para o adolescente, né, com deficiência também. É verdade, né, Luca? Todo adolescente tem problema de autoestima. Né? Tem alguns que eles fingem, né? Que eles falam que eu sou cara, eu faço isso, mas isso é uma defesa, porque lá no fundo ele se sente tão frágil, tão ali, né? Atrapalhado como qualquer pessoa de 15 anos, porque 15 anos é uma idade linda, porque e é uma idade voraz no sentido emocional, porque eu falo que a gente vai para o céu e para o inferno várias vezes no mesmo dia. De Uhum. repente você está super feliz, caiu uma pena no chão, você virou a pessoa mais infeliz do mundo, ninguém te ama, ninguém te quer, porque a pena caiu no chão. Não tem muita lógica ser adolescente, porque o que, que acontece? Você tem uma chuva de hormônios aí no seu cérebro e no seu corpo, que traz essa instabilidade emocional natural da adolescência para todos. Obviamente, né, quando você tem uma diferença física dos outros, isso pode pegar de alguma forma, porque talvez você não vá conseguir fazer as mesmas atividades que os seus colegas fazem. Jogar uma Uhum. bola dá certo, às vezes não dá, né? Você tem algumas situações que você precisa se reinventar. Então, é aquela velha história que a gente fala, olha, você não vai ser bom no futebol, mas eu tive muitos pacientes que arrumaram outras estratégias, ficaram super bons em bater figurinha, ficaram super bons em jogar xadrez, em jogar dama. Aí sempre tem alguém junto que também quer fazer alguma coisa junto com aquela pessoa que está Né? fazendo uma coisa diferente, que está fazendo uma coisa legal e que também acaba agregando, ou toca um violão, sabe? Então, assim, precisa verificar. Então, ao invés de só chorar o que não tem, aí eu não tenho perna boa para jogar futebol e todo mundo joga no futebol. Tá, você não tem uma perna boa, mas você pode ter um bom você tem braços bons, mãos e tal. Você pode tocar um instrumento, por Sim. exemplo, e isso é uma coisa que agrega muito na adolescência, né? Um violão, um jogo, uma atividade diferente. Então, eu acho que para melhorar a autoestima do adolescente é focar muito naquilo que tem e tentar focar menos no que não tem, Sim. né? Acho que é uma saída. Acho que não só na adolescência, acho que na vida toda, né? Porque a gente costuma focar no que a gente não tem. A gente sempre está querendo alguma coisa. A Então, gente tem uma tendência natural para o pessimismo, né? Se eu pedir aqui para o pessoal fazer uma lista de sentimentos e emoções, é capaz do pessoal falar só 10 emoções boas e 500 uhum. emoções que não são boas e sentimentos que não É, são bons. A gente tem aí essa tendência a valorizar muito aquilo que não é tão bom, mas a gente tem que realmente ir atrás e focar o que é bom, né? exatamente, exatamente. A capa Chico aqui está dizendo: o Centro Paralímpico tem ótimas oportunidades para adolescentes que gostam de esporte. Eu conheci um rapaz que mora perto de mim aqui em Perus, o Fábio, por um amigo meu lá do Paraná. Uma super coincidência assim, só que ele esteve no Centro Paralímpico também e é incrível o quanto eles adaptam esportes para várias pessoas com deficiências mega distintas assim
E as pessoas se incluem, jogam e fazem esporte numa boa, sem problema, sem dificuldade nenhuma. Então, realmente, acho que o esporte é muito importante para incluir, né? É Hoje se porque o fala muito sobre esporte, o esporte inclusivo. o esporte vai ali e vai. Foi a Kátia, né, que falou isso aqui, minha filha do coração. E aí, assim, o esporte ele vai até o fundo de tirar tudo de bom que você tem, sabe? Ele te potencializa. O esporte, Sim. a arte. Eu fui numa ópera, né? E uma das pessoas da ópera era uma pessoa com tetraplegia, né? Que é uma lesão medular alta, ela não mexia, e ela cantava tudo quanto as outras, e naturalmente na coreografia, as pessoas levavam a cadeira de rodas, aquilo super integrado. E ela era uma participante que não era que ela estava fazendo papel de deficiente, não, ela era uma participante como as outras. Né? Uhum. Isso é inclusão, né? E naturalmente, assim, era uma coisa tão natural que você nem. Né? Eu, lógico, me emocionei, porque 35 anos trabalhando com deficiência, quando eu vejo a inclusão dando É, certo, eu fico super feliz, né? Super sim, feliz. sim, sim. Muito legal mesmo ver essa a inclusão mesmo, tá? Tipo assim, de ver as pessoas integradas como qualquer outra em ambientes que antigamente acho que muito dificilmente você veria, né? E Hoje, na adolescência, só assim complementando para o Luca, né? Faz parte da adolescência aqueles grupinhos que você está super bem e depois de um dia para o outro todo mundo te vira a cara. E aí, eu queria dizer para o Luca que isso faz parte do mundo cruel dos adolescentes, e que isso não tem nada a ver com a mielomeningocele, não tem nada a ver com fralda, não tem nada a ver com cadeira de rodas. Isso tem a ver com as crueldades, e aí eu acho que as pessoas vão mostrando mais ou menos quem elas são também, né? Começam a se formar um pouco. Então, quando acontecem essas coisas, a gente precisa também separar. É porque tem a mielo ou é porque faz parte do mundo do adolescente? E agora, é claro que eu acho que também é uma luta, também é uma constituição, provavelmente, com essas negociações com a mãe, com o pai, com quem cuida, né? De que o adolescente vai sair, que o adolescente também vai para uma festa, que o adolescente também tem, porque corre o risco de alguns adolescentes com 15, 16 anos, porque tem uma mielomeningocele, ser muito protegidos pelos pais. Tá? Então, eu já atendi isso há muitos anos atrás, né, pensando que eu comecei a trabalhar em 88, então eu lembro que alguns pais falavam assim, não, mas minha filha nunca vai casar, minha filha nunca vai isso, minha filha nunca vai namorar, não sei o quê, e aí esquecem dessa parte de toda a educação, e de repente a menina aparece né? grávida, claro, porque não, né? Não teve Claro, educação? porque vai aparecer grávida como a filha da vizinha da mesma idade também vai aparecer grávida, porque todas as pulsões humanas são absolutamente iguais, né? Uhum. Fazem parte da vida. Então, é importante ter também toda essa negociação e mostrar, né, para os pais, mas aí não adianta querer sair para uma festa e para uma balada e ter um monte de comportamento infantil em casa, né? Sim. Precisa começar a crescer em todas as esferas. Porque eu estou assim, então sou birrento, porque eu sou deficiente, porque tem gente que quer fazer uso da deficiência para conseguir o que quer. Aí Uhum. também é difícil para os pais terem confiança e deixá-lo sair. Né? Então, eu Uhum. acho que essas dificuldades, por isso que eu falo, a psicoterapia, o psicoterapeuta, ele é o mediador, muitas vezes. Ele vai Uhum. ajudar nessa comunicação do adolescente com o mundo, com os pais, isso pode ser legal. Sim. Acho que foi muito acho que a palavra-chave nessa questão de autonomia, de independência ali da adolescência para frente é tentar estabelecer uma relação de confiança mesmo, né? Com certeza. Uma mãe, com o pai, com um cuidador que seja. Você mostrar, ó, eu tenho condição de começar a voar sozinho, bem, entre aspas, obviamente porque está na adolescência, por exemplo, mas assim, eu posso experimentar coisas posso sair com os meus amigos sozinho, posso ir para o cinema sozinho,
posso jogar, vou ficar na rua o dia todos, obviamente tomando cuidado com sondas, se for o caso também, mas tentar negociar, o que você falou, negociar e estabelecer uma relação de uma confiança Isso com que os você pais. está falando, né, Renan, é muito importante, porque muitas mães que eu atendi, elas ficam desesperadas, porque é isso, como é que eu vou deixar? Ele está lá, ele não sonda, ele não passa a sonda como tem que passar, daí toca infecção urinária, ou ele Uhum. não faz, né, ele não faz os cuidados, às vezes se tem uma alteração de sensibilidade, se machuca, não faz o push-up, né, não faz tudo que tem que ser feito, e aí a mãe não confia, porque não confia que ele vai fazer os cuidados, porque ele está muito envolvido lá com os amigos e tem vergonha, por exemplo, de fazer os Uhum. processos. Então, eu acho que assim, o adolescente entendendo que assim, ele cuidando da saúde dele, tudo isso, ele vai aproveitar muito mais os amigos, ele saindo um pouquinho e fazendo o cateterismo, do que depois se ele ficar internado por conta de uma infecção, né? Então, eu acho Exatamente, que é exatamente. esse jogo, assim, de reflexão, de conscientização, né? De se apropriar daquilo que ele precisa, porque ele vai precisar de coisas diferentes de um outro colega dele que não tem mielo. Sim, sim. Isso é um fato. É um fato. Verdade, verdade, verdade. Bom, chegamos na fase adulta, que adulto também o bicho pega, né? Você, principalmente no pós-adolescência, né? Você chega, fez os 18 lá, e agora? Começar a estudar, fazer faculdade, não fazer faculdade, o que eu faço da minha vida, como vai ser daqui para frente, né? Como, não sei, obviamente não existe fórmula, mas a questão de como um adulto, acho que a questão da construção também dessa autoestima, da autoaceitação também do adulto. Eu tenho minhas potências, eu posso ser um adulto, eu posso trabalhar, posso produzir, posso tocar violão, posso fazer o que eu quiser, obviamente cuidando de mim, porque eu preciso de cuidar, agora eu estou por mim mesmo e eu preciso me cuidar. Então, essa questão da autoestima da pessoa adulta também. Queria que a gente chegasse nesse tópico para a gente fechar essa parte da autoestima e partir para o nosso segundo assunto, que é um assunto que também rendeu até a maioria das dúvidas, que é a questão dos possíveis déficits de atenção, por conta da lesão do seu nervoso e tal. Então, só queria amarrar essa história toda, chegando na questão da autoestima na fase adulta. Só puxando o gancho antes de tirar a palavra, Sandra, eu vi que a Luzia estava aí, a minha psicóloga, que inclusive foi quem intermediou o nosso contato, né? Ela que me apresentou você. E, realmente, depois que eu comecei a fazer terapia, foram por outros motivos, mas aí eu comecei a puxar um fio de muita coisa que pode ter uma raizinha ali na infância. Então você começa a puxar muita coisa e se entender realmente que muito do que você é o que você era, e realmente uma terapia às vezes faz falta antes, né? Você pode, é o que você falou, às vezes você é uma pessoa quieta, que eu lido com meus problemas eu mesmo. Só que não é assim, né? E você cresce carregando isso e você chega lá na frente já adulto e percebe quanto é importante você ter o diálogo sobre as suas questões psicológicas mesmo, né? Na verdade, ninguém consegue ser feliz sozinho. Isso não existe. A gente Uhum. precisa compartilhar e ser ajudado. Desde assim, é um professor que ajuda a gente, né? É alguém, é um amigo que dá um toque, é uma situação que a gente recebe ali um carinho, e a psicoterapia faz parte aí, né? Esses dias eu falei para uma mãe também, né, que o filho dela com deficiência depois de adulto, e ela estava naqueles dias mal, porque é isso, a gente oscila. Tem dias que a pessoa vai estar triste, tem dias que ela vai estar com raiva, tem dias que ela vai sentir medo. Isso faz parte da vida também. Tá? E aí eu briguei com ela e falei assim, olha, a vida é que nem o mar. Tem dias que está ali tranquilo, a água está até quentinha quando a gente entra. Mas tem dias que são aquelas ondas lá de Nazaré, que faz até tubo que chama, né? As ondas Uhum. tubo, que não sei, né? Então, e o surfista vai, ele surfa e ele cai, e o psicólogo é aquele carinha do jet ski que vai lá, pega o surfista, ele cai e põe de volta na prancha, e vamos de novo, né? Então, a gente
precisa disso. A gente, veja, todo mundo precisa de ajuda, ninguém está sozinho na vida. Né? Então, é muito legal essa possibilidade de compartilhar a vida. E na vida adulta, isso também acontece. Porque é o que você fala, as demandas, elas modificam quando a gente é adulto. Mas a gente precisa chorar. Né, e reclamar, e maldizer, tudo aquilo que a gente não gosta na vida da gente para poder superar aquilo. Né? Uhum. Então, eu acho que assim, o adulto que já foi crescendo, já ficou bravo porque não pôde jogar bola, mas aí então ele foi tocar violão, né? Não sei o quê. Ele vai crescendo mais consciente do que ele não pode. Porque antes de mais nada, a gente também precisa dizer, pô, isso eu não consigo, isso eu não faço, isso eu não posso. Porque quando já fica mais claro que tem alguma coisa no que ele não consegue, aí abre o mundo de tudo que ele pode, né? Sim. E aí, a hora que o mundo se abre assim, não, mas eu posso isso, eu posso isso, eu posso aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E aí, mas eu tenho dificuldade de atenção, né? Existe tratamento, existe remédio, existe estratégias, né? Então, todas as... hoje em dia a gente vive num mundo muito melhor, sabe, Renan? Porque eu comecei a trabalhar em reabilitação numa época que não tinha nem cadeira de rodas direito. Gente, não existia tomografia, tá? Era um custo para um paciente fazer um raio-x. Caramba. Isso parece uma coisa desse, né? Do tempo da Era das Cavernas, mas era assim, tá? Era assim, era muito difícil. Então, hoje existem uma série de possibilidades, né, de recursos. Então, a grande questão é o adulto que precisa de recursos, que ele não se envergonhe de usar os recursos. Né? Eu falo assim, não existe nenhuma liberdade maior para uma pessoa que tem uma deficiência do que a tecnologia assistiva. Gente, isso é o melhor dos mundos. Porque antigamente, quando não existia nada disso, a pessoa com deficiência ela era só uma espectadora, ela via os outros fazendo as coisas. Hoje em dia, você vai numa balada, o cara está lá dançando na cadeira de rodas. Não é verdade? Hoje em dia, você vai tem esse esporte aí de pegar o cabo, de atravessar o cabo de um prédio para o outro e tal. Sim. O cara faz isso na cadeira de rodas. Né? Até no próximo livro vai ter a história do Gabriel, ele tem 17 anos, se não me engano, ele é lá do Rio de Janeiro. Ele mandou uma foto dele fazendo rapel, ele usa cadeira de rodas e tal, ele fazendo rapel uma boa, assim. Então, realmente não tem... Não tem mais evoluiu muito, né? Então, hoje a pessoa tem praia, que dá para ir, tem cadeira de rodas que dá para entrar no mar. Então, eu acho que assim, a hora que o adulto percebe que não dá para fazer daquele outro jeito, mas que existem outras 1000 formas dele fazer, ele ganhou o mundo. Exatamente. Ele ganhou o mundo. Isso é importante. Já que você chegou no assunto dos déficits de atenção e tal, eu queria que a gente puxasse para esse assunto agora, falando... Eu queria que, na verdade, você começasse explicando a relação das lesões no sistema nervoso que podem estar relacionadas com a mielo, que você estava me explicando do guarda-chuvinha. Um pouco antes da gente conversar agora. Queria que você começasse por esse tema, para a gente começar a falar sobre. As questões das más formações, não é? Elas podem trazer aí algumas questões, como a gente estava falando, né, da síndrome de Chagas. A mielomeningocele pode ser mais na região sacral, não é isso, Renan? Né? Às vezes um pouco mais para baixo, mas a gente pode ter ali algumas síndromes em que tem uma má formação aqui, né, dessa questão do cérebro. E então as pessoas falam assim, não, eu levei minha filha para ver se ela tinha transtorno déficit de atenção e falou que não tem. Ou a minha filha tem paralisia cerebral, mas eu acho que ela também é autista. E aí o pessoal fala, o que hoje em dia nós fazemos, né, a CID-11, né, que é a questão dos códigos internacionais de doenças e que vão explicando um pouco o funcionamento, trouxe para a gente que a gente não soma mais diagnósticos, tá? Então, a gente tem o diagnóstico da hierarquia, que é o principal, e aí as outras dificuldades. Então, o que comanda
a nossa atenção? O que comanda a nossa memória? O que comanda o nosso aprendizado? Que? O cérebro. Cérebro. Esse bonitinho aí. O cérebro, cara. O cérebro manda tudo, né? Tudo que está aqui tá no cérebro. Então, se eu nasci com uma disfunçãozinha ali, com algum problema, a hidrocefalia, que pode ter deixado alguma sequela, né? Sei lá, a válvula entupiu um pouco mais e aí ficou alguma questão, isso pode trazer uma diferença no funcionamento do meu cérebro. Uhum. E aí eu posso prestar menos atenção, eu posso ter mais dificuldades de memória. Então, ó, aqui está o guarda-chuvinha, né? Que o Renan gostou dessa ideia. Então, aqui, ó, no topo, está ali o problema, por exemplo, eu nasci com uma questão, um problema, e o meu cerebelo, né? Geralmente é o cerebelo, essa região, ficou ali com algum probleminha. O cerebelo, ele é responsável por muitas questões motoras, né? Pela nossa cadência de movimento, mas ele também ordena os eventos no tempo, ele é responsável pela nossa capacidade de organização, de planejamento, e está ligado, sim, a algumas questões como o transtorno, como as questões atencionais e também ligado a muitas questões emocionais. Eu posso ter alguns problemas de ansiedade, eu posso ter algumas dificuldades de relacionamento social, né, dependendo ali dessa lesão. Então, veja, o guarda-chuva, o topo do guarda-chuva é o cerebelo, e aí, por conta dele, eu posso ter problema de atenção, eu posso ter esse problema de memória, eu posso ter um problema emocional, eu posso ter um problema de relacionamento social. Então, não vai somar, sabe, o problema da Bielo, por exemplo, mais a questão do transtorno déficit de atenção, mais o TEA, mais síndrome... Não, é por conta disso que tem essa sintomatologia. Agora, o tratamento é um tratamento, como um transtorno déficit de atenção, por exemplo. Pode ter benefícios de tomar a medicação, como uma Ritalina, ou um Concerta, pode ter benefícios ali, se a criança é muita dificuldade de relacionamento e todos os traços dela parecem muito com traço de autismo, vai sim ser tratada com o método ABA, como são tratados os autistas. Deu para entender? Né? Porque assim, o diagnóstico em si, o que vai fazer parte maior é o diagnóstico da Bielo, né? Ou da síndrome de Chiari, tá? Mas isso pode desencadear tudo muito parecido. Isso é só conceitual. A única coisa é que não soma o diagnóstico. Sim. Tem isso, mas isso não é aquilo. Não, ela tem isso e por causa disso ela tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Por causa da Bielo, tem hidrocefalia, pode ter QI, pode ter fetor congênito, pode ter criminogênito, etc, etc. É claro, assim, né? Mesmo que ela não tivesse a Bielo, ela poderia ter o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, com certeza. Por quê? Porque o transtorno de atenção, ele tem uma preponderância genética familiar. Então, se a gente faz uma avaliação e a gente pergunta assim, você acha assim, tem alguém da sua família assim? Olha, eu acho que a minha mãe é desse jeito, sabe? Porque minha mãe é super assim, minha mãe é assim, entendeu? Ou meu pai, ou meu irmão, todos os tios, né? De repente você vê. Então, claro que a criança, né? Só que isso é só uma questão de conceito, sabe? Assim, você não soma aquele monte de diagnósticos, mas você vai tratar. Isso é importante. Não é porque eu não somo e não dou ali no meu laudo transtorno déficit de atenção, porque eu digo que a atenção está ligada a Bielo, que eu não vou tratar o déficit de atenção da criança, que eu não vou tratar a parte emocional, que eu não vou entendeu? Entendi. Aliás, tem que ser tratado, né? Sim, precisa. Boa noite, Ana Paula, boa noite para quem está chegando agora. Até uma pergunta que eu ia te fazer, mas você já acabou de responder, se o déficit de atenção ele pode ser, entre aspas, genético, ou ter uma repercussão, por exemplo, da mãe ter e o filho ter
ser diagnosticado também com. Então existe essa possibilidade, né? Existe sim, existe essa possibilidade sim, né? Tá. Então, tá aí respondida mais uma pergunta que veio, que eu lembrei agora, que também, de uma mãe, inclusive, uma menininha que tem medo, que ela falou, eu tenho diagnóstico de TDAH e eu tenho a dúvida se meu filho no futuro pode vir a ter. Então, existe essa possibilidade também, né? De Então, ter... para os transtornos déficit de atenção e hiperatividade, o futuro chegou. Porque ninguém fica com transtorno déficit de atenção na vida adulta. Isso é da vida, é a É, vida inteira. é carregado, né? É carregado, é a criança, é uma criança que já tem um pouquinho de dificuldade ali, que Uhum. viaja, né, que está mais no mundo da lua, que perde muito o caderno, que esquece as coisas, que é mais lenta, que tem mais dificuldade, né, que fica no, né? Então, isso carrega. Quando chega um adulto para mim e fala assim, eu tenho transtorno déficit de atenção, e ele fala que ele nunca teve nada na vida, que tudo começou ali, quando a gente faz toda a avaliação, os testes e tal, o resultado é batata, é ansiedade. Não tem nada de transtorno déficit de atenção. Às vezes pode ser uma bipolaridade, às vezes pode ser um transtorno borderline, porque a nossa atenção e a nossa memória, né, Renan, ela é muito sensível. Então, vários probleminhas vão alterar a atenção e a memória. Por isso que quem me vê falar, fala assim, nossa, a Sandra é enjoativa, porque ela fala sempre a mesma coisa. Mas o que eu falo da importância do diagnóstico diferencial. Então, Uhum. procurar um psicólogo, procurar um neuropsicólogo é importantíssimo, porque a gente não vai só ver se tem problema de atenção mesmo, se tem problema de memória. A gente vai tentar responder o porquê que tem o problema de atenção e de memória para tratar da maneira mais correta possível. Isso é importante, né? Você não entender É só o porque, quê, mas o porquê da coisa e como você vai vir dali para frente, né? exatamente, porque a ansiedade pode mudar a atenção, depressão pode mudar, né, a memória. Então, a gente tem uma série de coisas que podem Uhum. alterar isso. Então, por isso que a gente precisa ver. Até uma pessoa, é por conta da mielomeningocele, que ela está com problema de atenção agora na adolescência, e transtorno, né? De repente, não. De repente, é o que o nosso amigo Luca falou aqui. Pode ser a ansiedade, a insegurança da adolescência, os conflitos, uma paixão que não consegue contar para ninguém, e que está lá alterando todo o funcionamento daquele adolescente. Certo. Entendi. Existe alguma maneira, alguma prática, ou terapia para minimizar esses possíveis impactos de distração, de problemas de atencionais ou afins que a gente estava falando agora? A terapia realmente terapia é medicamento, enfim. Existem bons medicamentos, eles fazem, nossa, tem pessoas que falam para mim que é um divisor de águas, assim, sabe? Não tomar o Uhum. medicamento e tomar o medicamento. E uma das coisas que é legal a gente falar, que a pessoa não vira outra tomando o remédio. Sabe? Ela vai continuar sendo engraçada, ela vai continuar sendo bem-humorada, ela vai continuar sendo inteligente, ela vai continuar sendo criativa, porque o pessoal tem uma ideia assim que o remédio vai transformá-la em outra pessoa, e isso não é verdade. Ela continua sendo ela mesma. A única coisa é que ela vai ser uma pessoa com muito mais eficiência e menos sofrimento. Então, é tão comum virem os adultos aí, não, e às vezes até os médicos falam, não, você não tem problema nenhum, porque olha só, você fez uma faculdade difícil, você é uma profissional brilhante, mas ninguém sabe o quanto que aquela pessoa sofre para conseguir dar conta daquilo. E às vezes com o tratamento, com treino de estimulação cognitiva, adequação de rotina que a gente faz, né? Tratar as questões emocionais e mais a medicação, a pessoa vai fazer aquilo com uma eficiência, assim, muito. Ela fala assim, nossa, eu nunca fiz uma coisa, eu demoraria 5 horas para fazer isso, Sandra, eu fiz em meia hora. E ficou melhor do que eu fazia antes. Essa é a grande sacada do tratamento, assim. A pessoa é ela mesma, mas ela vai fazer tudo muito melhor. É, é isso que é importante, né?
Pergunta da Karen aqui. Sandra, você sabe se a dislexia também pode ter alguma relação com a mielo? Assim, acredito que sim, né? Eu... Por conta também aí de algumas questões do funcionamento cerebral. Uhum. Mas, é o que eu digo, não dá para garantir que sem a miela essa pessoa não teria dislexia. Sim. Entendeu? Né? É o mesmo Então, caso que a gente está falando do Deb. isso que é importante. Então, assim, mas então é por conta da miela? Não faz mal que é por conta da miela. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Isso não importa. O que importa é, vamos fazer uma omelete com esse ovo. A criança está com dislexia, tem que tratar. Independente, né? Precisa ser tratada, ela vai precisar de apoio, vai precisar de ajuda psicopedagógica, né? Porque de fonoaudióloga, principalmente, eu acho que os profissionais que são bons, né, para avaliar e tratar a dislexia, na minha opinião, são os fonoaudiólogos, tá? Então Uhum. precisa disso. Legal, legal, legal. Só voltando um pouquinho na origem da coisa que a gente está falando dessas coisas de déficit de atenção, de lesões no cérebro e tal. Uma pergunta que veio aqui que muita gente tem dúvida é o que é essa tal da síndrome de Arnold-Chiari tipo 2, que é muito comum na mielo, que é o que a gente estava falando que é uma lesão talvez secundária, a mielo, que está dentro do guarda-chuva, que a gente acabou de falar da mielo. Eu vou tentar, vou explicar um pouquinho, mas fica à vontade para complementar, porque você também sabe bastante disso, Sandra. Pelo que eu já pesquisei, já vi sobre, já entendi um pouquinho dessa síndrome de Arnold-Chiari, o que acontece? Na malformação do sistema nervoso, que é a mielo, acontece o que chamam de herniação. Então, o cerebelo desce para dentro do canalzinho aqui da medula, e aí isso pode provocar esses transtornos de atenção que a gente estava falando, questões de déficit motor, de equilíbrio, por conta desse deslocamento do cerebelo para baixo. Então, essa é a tal da síndrome de Arnold-Chiari tipo 2, que é a mais comum na mielo, quer dizer, que é a comum na mielo, mas também existem outros 3 tipos dessa síndrome, mas a comum na mielo é o tipo 2. Resumindo, é isso, né? É isso, né? É uma questão congênita, né? Acho que é isso. O que significa congênito? É uma questão que quando a criança está sendo formada ainda no útero da mãe, essas divisões das células ali, elas acabam tendo uma certa diferença, e aí tudo isso que o Renan falou acontece porque não vai se formando de uma outra forma e a criança nasce com isso. E às vezes não aparece logo, né, Renan? Então até uma curiosidade, porque assim, até eu começar a pesquisar para o livro e tal, eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome de Arnold-Chiari tipo 2. Eu descobri pesquisando sobre, e aí, muito coincidentemente, eu faço ressonância e tomografia desde criança e nunca tinha aparecido em exame nenhum meu. Numa ressonância do crânio de 2 anos atrás apareceu. E eu fiquei, nossa, que bom. Faz algum tratamento diferente? Como é que é? Não, tô monitorando, mas de lá pra cá nada mudou na minha vida, assim. Tô seguindo normal, tô acompanhando para ver se muda algo, mas tô como eu sempre fui. Talvez Então, se estivesse lá desde o início, mas nenhum exame teria achado. Acharam agora. por isso que eu falo, a vida é movimento, né, gente? As coisas vão acontecendo e a gente, né, não sabe, porque é muito essa questão que eu falo que na vida, quanto mais tranquilo e humilde a gente é, melhor a vida é. Porque, assim, esses acidentes, essas mudanças, essas questões que vão acontecendo no corpo da gente, pode acontecer desde a nossa formação no útero, mas a gente pode ter qualquer perrengue, qualquer problema em qualquer época da vida. Uhum. Né? O que eu aprendi trabalhando em hospital esse tempo todo é que, assim, a saúde faz parte da vida. Uhum. E a doença também. Sim. Né? E a gente não pensa que a doença faz parte da vida. A gente esquece disso, mas ela faz. E ela vai bater em todas as portas. Exatamente. Isa, respondendo a sua pergunta, a Chiara é a responsável pela falta de atenção ou falta de memória? Pode ser. Como a gente está falando aqui, pode ser responsável, mas também podem ter outros fatores envolvidos
nessa questão de falta de atenção, de falta de memória, de distração. Tem essa relação, mas não é a causa única, entendeu? Exatamente. Pode ser essa questão do guarda-chuva, né, que a gente falou, e aí trazer as dificuldades, mas o que é a grande questão é entender que precisa tratar. É. Eu tenho isso, por isso que a minha memória não é boa. Eu tenho a mielo, por isso que eu não vou prestar, eu não presto atenção. Tá, e daí? Você vai morrer assim? Não, vai tratar e vai ficar bom. É isso que é importante, né? Exatamente. Inclusive, estou investigando essa questão da minha distração, da minha falta de atenção, porque desde criança eu lembro que eu sou meio avoado, assim. Então, E aí tem tanta técnica boa para trabalhar com isso, sabe? Existem ferramentas, existem as medicações, existe aí um mundo de possibilidades. Sim. O que não pode é ficar sem investigar e sem tratar, porque é muito sofrimento, né? Então. É o que eu falei no começo. Pode ser besteira, mas essas coisinhas elas vão acumulando ao longo da vida e chega um momento que pesa, né? E é bom você ter o tratamento e buscar alguma coisa. E eu sou muito sincera, né, Renan? Para as pessoas que têm mielomeningocele, elas precisam entender que elas vão ter que trabalhar mentalmente, porque o corpo não vai chegar. Elas não vão conseguir fazer um trabalho braçal, né? Ou um trabalho que pegue peso, ou um trabalho. Então, elas têm que investir muito na parte intelectual, ou ser jornalistas, que nem você, vão ser psicólogos, vão ser médicos, serão filósofos, arquitetos, enfim. Mas vão ter que estudar, porque a saída de quem tem mielo é o mundo das letras, né? Os bancos universitários, não tem jeito. Mas até curioso você falar isso, que eu conheço muito jornalista e muito psicólogo mielo, assim, tem um monte por aí. Falando nisso, a Rosa que está perguntando se existe uma especialização específica para psicólogos que tratem pessoas com deficiência. Existe. Não, existe? Existe, sim. A gente tem o curso de especialização em psicologia hospitalar na área da reabilitação do Hospital das Clínicas, o INREA, que o pessoal conhece como Rede Luci Montoro. Tem residência multiprofissional na área, né, de reabilitação, né, tanto aqui na Rede Luci Montoro, a ACD também tem cursos, o Hospital do Servidor, a gente tem residência no Sírio-Libanês também, tem em outros hospitais aí pelo Brasil, o SARA também tem, né? Então a gente tem sim especializações para trabalhar na área de reabilitação. Graças a Deus. Que bom. Que bom. É muito importante isso. Neuza, como a gente estava falando, a hidrocefalia por conta talvez ter algum entupimento na válvula ou vazar, enfim, também pode ser que ocasione lesões que afetem memória, concentração, foco, etc. Isso o pessoal também já sabe melhor que eu. Uma válvula entupida, a pessoa começa a vomitar, pode ter alteração de comportamento, pode ter alteração cognitiva. Tudo isso já sinaliza, né, um perigo da válvula estar entupida, né? Sim, sim. Então, Zinaia, não tomo medicação nenhuma relacionada a essas coisas de atenção, memória, nada, porque eu estou no processo de talvez diagnosticar. Nem tenho a certeza do diagnóstico de algum déficit de atenção, nada. Estou atrás desse diagnóstico para tentar, para ver se tem isso ou não, se só realmente eu estou distraído desde sempre. Então, mas não tomo nenhum medicamento. Gente, independente do diagnóstico, é distraído, tem que tratar. Entendeu? Então. Isso que eu estou explicando. A atenção, memória são funções importantíssimas nas nossas vidas. Não está funcionando direito, tem que tratar. Sim. Entendeu? Exatamente. Última pergunta, Sandra, eu sei que a gente está com o tempo meio apertado, mas uma pergunta que eu achei curiosa, talvez você possa ajudar a gente a responder aqui.
sensibilidade a barulhos muito altos, como fogo de artifício, aspirador, ou gente falando alto mesmo, pode ter alguma relação com hidrocefalia ou com alguma lesão do Entendi a cérebro? pergunta, eu não ouvi direito. O que que foi? A sensibilidade a barulhos muito altos, como fogo de artifício, aspirador de pó, gente falando alto, tosse, pigarro, essas coisas, pode ter alguma ligação com a hidrocefalia ou com a Chiari? Você sabe? Pode sim, pode sim. Às vezes as pessoas ficam aí com a mistura do diagnóstico de TEA, né, do transtorno do espectro autismo, do autista que também tem toda essa hipersensibilidade a barulhos e a sons, porque assim, o cérebro, eu não estou falando que é TEA, tá, gente? Estou falando que é uma que as pessoas ficam com medo. Porque é isso, às vezes as pessoas têm uma sensibilidade mesmo, né, em relação à luz também, tem gente que tem muita sensibilidade à luz, o toque pode ter uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade, não sentir. Então, veja, tudo aquilo que a gente tem é o nosso cérebro fazendo, gente. Então, pode ser porque o meu cérebro seja mais sensível, porque o meu cérebro tem um amadurecimento diferente, se ainda é uma criança. Então, também essas hipersensibilidades, elas precisam ser tratadas. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu observei a hiperacusia, que é essa sensibilidade grande aos sons, é uma sequela da Covid. Muitos pacientes meus desencadeiam enxaquecas, vômitos, mal-estar, fadiga, porque adquiriram a hipersensibilidade depois da Covid. Então, a gente precisa ter, assim, então, cada caso é um caso. Tudo aquilo que eu falar aqui pode ser, pode ser, pode ser, gente, eu estou falando no genérico, mas cada caso tem que ser investigado individualmente, porque de repente fica achando que é mielo e é uma outra coisa. Por isso que é muito importante investigar, né? Está falando desde o início, desde sempre, essa questão realmente da individualidade de cada caso, né? Não dá, você não pode generalizar e dizer que tudo é por um motivo só. Realmente Não tem que dá para analisar o histórico e tal. porque às vezes a gente corre o risco, assim, eu sou aquela pessoa que prefiro pecar por excesso do que por falta, entendeu? Daí, de repente, a gente pode jogar tudo numa conta, na conta da Mielo, e a pessoa está com outro problema de saúde que não está sendo cuidado, Sim, exatamente. entendeu? Então, Exatamente. precisa realmente ser investigado e cuidado, né? Uhum. A Ângela falando que ela está com muita sensibilidade na audição e teve Covid. Então, tá aí mais um relato disso que você tá contando pra gente, Sandra. Pois é, a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser Covid, né? Uhum. Pode ser mais, Exatamente. ou vai somando tudo, e aí. Mas existem tratamentos, viu, para isso. Para esse. Legal, bom saber. Precisa fazer com fonoaudióloga, mas tem sim. Bom Vai ter saber. sensibilizando, né? Como tem tratamento para alteração de paladar, de olfato, de tato, para a questão visual também, uma hipersensibilidade, tem tratamento. Legal. Sandra, para finalizar, só voltando um pouquinho na questão da autonomia e da independência da criança, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de se dar essa autonomia, inclusive para a criança decidir se e quando ela quer falar sobre a deficiência dela. Por conta, principalmente, da questão que a gente estava falando do bullying lá atrás, por exemplo, uma mãe postar ou ficar falando muito ou mostrando a questão da deficiência do filho nas redes sociais, talvez abrir brecha para um coleguinha ver e tal, e essa criança via ser vítima de bullying na escola, por exemplo. Então, desse cuidado também da própria, por exemplo, numa consulta médica, de dar espaço para a criança falar o que ela está sentindo, em vez da mãe falar, entendeu? De dar essa liberdade para a criança se expressar também. Queria que você falasse um pouquinho da importância disso, para a gente finalizar. Eu acho que essa exposição em redes sociais é que nem a gente estava falando para o Luca da questão da adolescência, né? Eu acho que a gente tem que, eu falo a gente porque eu, né, como mãe, a gente tem que tomar muito cuidado porque assim, o filho não é um apêndice da gente, que a gente vai, né? Então, eu acho que tudo aquilo que a gente expõe demais no filho da gente, a gente pode pagar um preço do futuro depois, porque pode não gostar, porque né, tem muita criança, tem muito adolescente que não gosta
de ficar tirando foto, de ser exposto, e conte das bobagens que ele fez, né? Vai ficando com raiva disso, porque isso com qualquer filho, né? A Uhum. gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de exposição em redes sociais. Com a Mielo, eu acho que é isso que você está dizendo, pode ter esse agravante, né? De se sentir pior ainda, né? Assim, né? Olha, o Joãozinho tá de fralda, a mãe dele pôs no Instagram, tá todo mundo vendo que ele tá usando fralda com 10 anos. Isso pode ser uma marca que ele não precisaria ter, né? Ele não É, precisaria passar por isso. Então, sim. eu acho que, assim, desde que nasceu, mesmo que é um bebezinho, não sei o que, a gente respeitar esse filho na sua individualidade como um outro ser e que pode ter gostos e opiniões diferentes das nossas, é muito Uhum. importante. Sim. Porque às vezes a gente pode fazer aquilo com a maior boa vontade, né? Com a maior, assim, achando que muito legal, porque de repente uma mãe pode estar colocando essas coisas na rede social para naturalizar, né? Para servir de Também. apoio para as outras mães, entendeu? Uhum. Mas de repente ela pode fazer isso de uma outra forma. É. Até se participando de redes sociais, e se tiver uma outra mãe e falar algumas coisas no privado, digamos assim, né? E que aí, porque tem que entender que falar, ela pode falar coisas dela, mas falar coisas da intimidade do filho, pode ser que quando ele vai crescendo ele não goste, É. né? E pode ser É. que ele também sofra comentários e coisas que de repente é isso. De repente ele até vai contar para alguém que ele usa fralda, vai desabafar, vai dizer isso, mas, No né, tempo tem que dele. ser no momento dele. Eu lembro, por Hum. exemplo, de uma criança que eu atendia, né, ele era um menino adotivo, e aí diz que entrou um menino novo na escola, e aí na hora da apresentação, e aí, não sei o que, diz que o menino fez assim, eu sou adotivo. Daí ele falou assim, e daí? O que tem? Eu também sou? Qual o Uhum. problema? Aí, quando aí o menino naturalizou aquilo, ficou uma coisa mais natural, você entendeu? Então, eu acho Entendi. que é isso. Pode ser que tenha um momento que a criança queira expor, queira contar, né? E isso vai ser tratado. Mas eu acho que a gente entender que os filhos não são nossos apêndices e não é uma tarefa para a vida inteira, sabe? Aham. Aham. Entendi. Entendi. Então é isso. Gente, então vamos encerrando por aqui. Sander, queria te agradecer mais uma vez por toda a atenção, pela disponibilidade, por tudo que você passou para a gente aqui hoje. Com certeza foi bastante estimulante para a gente refletir sobre muita coisa relacionada à própria questão que a gente está falando da autoestima, principalmente da autoestima, mas também uma atenção com esses possíveis transtornos de lesões cerebrais. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. Obrigado a todo mundo que estava aqui assistindo a gente, que interagiu, que mandou perguntas. E lembrar que a live da imersão continua amanhã. Tem mais uma live com o Zete, que é ex-goleiro de São Paulo, ex-goleiro da seleção. E ele vai dividir um pouco da história dele com a gente aqui. Então é isso. Obrigado, Sandra. Obrigado, pessoal. E Eu até queria. fazer suas E vai considerações finais. Fica à subir vontade. para o YouTube? Fica gravada? Vai subir para o Sim, YouTube? vai ficar gravado tanto aqui no meu Instagram, vou subir no YouTube também. Então vai dar para rever quem não viu ou quem quiser rever, vai tá salvo. Ah, legal, então. Foi muito boa a oportunidade, eu espero que tenha ajudado um pouco. E quem tiver mais alguma dúvida e precisar alguma coisa, também pode me contactar aqui pelo Instagram, né? Que eu Bem lembrado. respondo daí com o máximo prazer, tá bom? Bem lembrado. Você entra em contato, a Sandra vai estar o nome marcado na publicação também, então se quiser entrar em contato com ela, só chamar aqui pelo Instagram que atende vocês também, que vai ser bem legal. É isso, gente. Imagina. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.